Olá, bem-vindo ou bem-vindo ao canal do Orquidário Dar Orquídeas. Eu sou Luiz Matos, conhecido como Maloca, e hoje estou fazendo uma visita ao Orquidário Paulista. O Orquidário Paulista fica aqui na Lapa, na Rua Mochei, e eu vim sempre aqui quando quero dar uma desestressada, fica perto da minha empresa. E eu vim para conversar com o Reinaldo Lassi, bater um papo com ele sobre como começou a sua atividade como orquidófilo e como começou o Orquidário Paulista. Bora lá conversar com o Reinaldo? Eu, quando comecei a brincar com orquídea, comecei fuçando por internet, na época de finalzinho de Orkut, começo de Facebook. E lógico, depois fui vendo exposição, acabei descobrindo que tinha Orquidário Paulista aqui na Lapa. Aí comecei a pegar algumas plantas aqui e uma coisa que eu achei legal, que eu comecei a encontrar a espécie que era o que eu queria, não queria híbrido. Aprendi um bocado com você também nos bate-papos, tal, até algumas aulas eu cheguei a vir. E a partir daí a internet ganhou um volume, principalmente depois da pandemia. E como tudo, mesmo quando a gente fala de vasos e substratos, tudo tem seu ponto positivo e tem seu ponto negativo. Eu acho que a internet também é por aí, pelo menos é o meu pensamento. O que é que você pensa a respeito? Eu acho que a internet trouxe muita possibilidade. Eu sou um cara que não sou de mídia social, né? O Orquidário tem as mídias sociais que eu não cuido, infelizmente. Quando as pessoas querem saber as coisas, a pessoa daqui me pergunta, eu vou lá, respondo, tento dar o máximo de informação possível, mas eu não sou uma pessoa ligada em mídia social. Sempre tive muito problema com mídia social, né? Nunca tive Orkut, nunca tive Facebook, então eu sou totalmente out dessa área. Você é analógico. Total, total. Eu sou um desastre total para isso. Né? Eu sou o cara que tem que comprar um iPhone porque não consegue mexer no Android. Se me der um Android na mão, não sei. Se eu tiver dependendo de abrir um Android para fazer alguma coisa para me salvar minha vida, eu tô ferrado. Então eu sou muito complicado com isso. Acho que trouxe muito benefício. Quando eu comecei a cultivar orquídea, você tinha que pedir catálogo para os orquidários. Você ligava para os orquidários, ou mandava uma carta, ou mandava alguma coisa, e eles mandavam um livrinho para você escolher as plantas. Aí você mandava a carta pedindo as plantas que você queria e tinha muita coisa que já tinha faltado. Eu acho que a agilidade da internet é incrível, a informação rápida é incrível. Eu acho que o mundo é isso hoje, não tem como voltar atrás. Eu acho que o convívio humano deve existir ainda, por isso que eu defendo ter exposição ainda para os amigos se encontrarem, como a gente faz aqui. Geralmente de sábado as pessoas têm mais tempo, elas vêm aqui, a gente bate papo, rola uma cerveja, ou seja o que for, e a gente tem que essa interação é muito importante. O problema da internet hoje a internet tem muito pouca regra ainda, muita pouca E as poucas que existem, as pessoas não obedecem. e muita pouca regulamentação para isso. Então existe pessoas que não têm escrúpulo nenhum vendendo na internet. Eu já tive casos. Eu gravei um vídeo uma vez, não coloquei na internet porque eu achei que ia ficar uma coisa muito desagradável, que até ia aparecer Retaliação ou pirraça. Mas o que aconteceu? Um cara ofereceu uma planta X plantada numa forma Y, que porra, para vender exposição ia ser tudo de bom, o negocinho tava com uma promoção, não sei o que. Eu comprei as plantinhas, quando chegaram aqui eu fiz o vídeo mostrando. O cara pegou plantas coletadas do mato, amarrou com elástico e vendeu. Eu cortei o elástico, as plantas desmanchavam. Sabe? Então não se tem critério nenhum. Eu vejo casos de ir num produtor, o cara está descartando planta porque não quer replantar, porque a planta está enorme no vaso, não floriu. É uma planta que não tem valor comercial, é lixo, é um descarte. Alguém vai lá, compra, retalha a planta num monte de muda e sai vendendo na internet. As pessoas compram, a planta morre e a pessoa acha que ela é culpada. E aí, o problema não é a pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado aonde você compra a planta, você tem orquidários já conceituados e muito cuidado com o que se fala na internet também. Uma coisa incrível que eu vejo
O cara posta lá que cuidar de violácea, por exemplo, tem que fazer isso, isso, isso. Mas ele não fala onde ele está. Correto. Então o que acontece? Se você perguntar para um cara que postou um vídeo em Manaus de como cuidar de uma violácea, se ele amarrar a violácea na frente do poste da casa dele, a planta vai. Ela está no habitat. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Outra coisa que eu estava conversando hoje, tem uma pessoa aprendendo aqui a mexer com planta, ela falou de substrato. Eu falei, você tem que ter o substrato que você tem acesso. Não adianta você inventar um substrato que você não vai ter matéria-prima para isso. Tem uma matéria minha sobre substrato. Dá uma olhadinha lá, depois eu vou deixar aqui na playlist, tá? Mas substrato, ele tem que ter algumas coisas. Primeiro, ele tem que ser fácil de encontrar, ele tem que ter durabilidade e ele tem que ter baixo custo. E principalmente tem que ser tratado. A outra coisa é a origem desse substrato. De repente, não, vou pegar um mix de orquídeas. De repente você pega um mix de orquídeas que popularmente é o que é mais utilizado. Não é mais utilizado, mas a maioria dos produtores utiliza porque o baixo custo e quando a planta está florindo, o tempo do substrato acabou. Tá? Então, e aí acaba acidificando uma série de coisas. Em cima disso. Agora, dá uma olhadinha, eu falo um pouquinho de substrato. Todo substrato tem vantagem e desvantagem. E o substrato tem que estar adaptado ao local do cultivo. E uma outra coisa, tem um outro vídeo que eu falo qual é a orquídea mais fácil de plantar. Qual que é a orquídea mais fácil de plantar? Eu não conheço ainda. Porque todas são Não, iguais eu te pra peguei mim. de surpresa. Na verdade, é aquela que está no seu meio. Ou seja, na sua cidade, no seu local. Ela está adaptada já diretamente ao seu clima. Então as pessoas, como veem muita Phalaenopsis, olha o helicóptero, então dá uma olhadinha. Qual a orquídea mais fácil de plantar? Tem um vídeo aí que eu falo sobre isso. Tem muita gente que pensa que Phalaenopsis é porque você encontra em qualquer lugar. Até boteco vende Phalaenopsis. Mas isso não quer dizer que ela é a mais fácil de plantar. Phalaenopsis é produzida através de meristema. Tudo que a planta que eu compro aqui, se for comprar no Rio Grande do Norte, é a mesma planta. E ela sai de um lugar totalmente controlado e pronto para venda. A partir daí é que começa a dor de cabeça. Mas você me dá um gancho. Quando eu falei de substrato tratado, eu tive uma experiência muito ruim quando eu comecei a trabalhar com macadâmia. A pessoa que forneceu macadâmia para mim a primeira vez não tinha macadâmia e um outro cara ofereceu num preço até melhor. E eu fui lá, comprei, joguei no carro, correndo, vim plantar um monte de orquídea correndo e depois de 2 meses as estavam todas mortas. E eu descobri que a macadâmia não tinha sido tratada. O que é o tratamento da macadâmia? Tava com óleo? Tava com óleo e tava com castanha. Quando você compra uma macadâmia tratada, não é um tratamento especial. É só você deixar ela espalhada tomando sol e chuva para perder o óleo e decompor a castanha. Só isso. Não existe mágica. Mas a pessoa, na pressa de vender, a falta de conhecimento, ou sei lá qual o motivo, vendeu a macadâmia para mim e eu matei um monte de planta por causa disso, né? Você falou da planta mais fácil de cuidar, é a planta que está perto de você. Aqui em São Paulo a gente já não teria mais, porque as plantas nativas de São Paulo não existem mais. Sim. Todos os habitats foram destruídos. E hoje plantas existentes, teoricamente, como o Lodigese, que era nativo aqui de São Paulo, são plantas feitas de gerações de sementeira. Então, hoje em dia, é uma planta como qualquer outra. Quando eu comentei da Amazônia, você amarra uma violácea lá, se você pegar uma violácea na Amazônia, que o cara fez a violácea ali, ou pegou no mato, ou sei lá o que, e cultivou, fica fácil. Agora, se ele pegar uma violácea que foi feita aqui, depois de 5, 6 gerações no laboratório, 80% vai morrer, porque a planta já perdeu aquela carga. É mais ou menos como carga genética. É mais ou menos como você pegar um atleta hoje e comparar com um atleta de 40 anos atrás. Se você tirar todo o suplemento, toda a tecnologia que você tem naquele atleta, o cara de 40 anos atrás era muito mais roots, ele era muito mais forte, ele era muito mais tudo. É que a gente conseguiu tecnologicamente fazer um avanço muito grande, né? Mas se você pegar um atleta, um fisiculturista dos anos 80, pelo amor de Deus, o Schwarzenegger mesmo, ele era uma aberração genética para a categoria dele, para o coisa dele. Então você querer comparar um atleta atual hoje em dia com toda a tecnologia e fazer ele treinar como se treinava
40 anos atrás, o cara nunca vai atingir o que ele vai conseguir hoje. Tem isso, mas quando eu falo que é mais fácil, é porque a gente está falando, e eu não posso centrar no umbigo. Eu estou em São Paulo. Sim. Então, tem pessoas que, por exemplo, adoram Simbídio. Ela mora no litoral ou mora no Nordeste. Esquece. Aí você fala para a pessoa, não compra, porque você não vai ver nada. Ela não tem variação de temperatura e não tem época de frio. Você vai ficar com uma toceira. Então, é difícil de cuidar de Simbídio? Não, não é. Se você tiver no local com um clima adequado para ele. Então, quando eu falo isso, é porque tem pessoas do Brasil inteiro assistindo. Então, pessoas que moram na região de Cerrado, por exemplo. Pô, você tem encíclia, você tem nobilior, você tem valquiriana, você tem uma série de plantas daquela região. Pessoal que mora para o sul, você tem purpurata, alguns no Nordeste, você tem labiata. Então procure, se você for mexer com espécies, trabalhar com as espécies da sua região, apesar da questão genética. Mas essa, em tese, é a orquídea mais fácil de plantar. Eu já comprei sementeira de Drácula e quando veio um verão de 38, 40 graus, ela desmanchou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu nunca vi, mas quantas gerações. Agora, um exemplo que eu acho legal, a gente começou a entrar no assunto de genética, de planta fácil de cuidar, eu consegui fazer uma sementeira de oncídio lurindo. Eu nem conheço. É uma planta que quase ninguém conhece. Um oncídio nativo da América Central, da família do lanceano, da família dessa linha de folhas lá, que até mudaram de nome agora, não vou me recordar o nome que puseram agora para essa linhagem de oncídio, né? E eu conhecia uma pessoa que conseguia manter essa planta viva, que era o Roberto, né? E o Roberto fazia divisões dessa planta e vendia. Todo mundo que comprava matava a planta. Um dia ele trouxe uma planta florida aqui, eu, na tentativa, pegar e fiz uma sementeira. Pegou a sementeira, mandei para o Orquidária Oriental, fiz uma parceria com o pessoal do Oriental, e depois de alguns anos eu tinha até esquecido dessa planta. A Mireli me liga e fala, Reinaldo, vem buscar aquelas plantas assim. Eu falei, que planta, né? Na hora que eu cheguei lá, tinha caixas de oncídio lurindo para me pegar. Trouxe algumas plantas para cá e as ponteiras do lote, eu fiz uma sementeira de novo. Essa primeira geração que eu fiz, algumas plantas que estavam aqui, elas têm o mesmo problema do lanceano. Antigamente o lanceano, você regava, molhava a parte do bulbo, ficava úmido, a planta apodrecia. A hora que a folha caía, a planta estava morta já, você não tinha nem como ver que estava morrendo. Hoje em dia você pega lanceano, é uma planta que já está fácil de cultivar. O que eu fiz? Eu fiz a primeira geração de oncídio lurindo e estou fazendo a segunda geração agora, de uma planta que é mais forte, de uma planta que floresceu precoce. Legal. Então, tudo isso é um avanço que a gente vai tendo de você falar. Hoje em dia, como o Luiz falou, se você pegar um Phalaenopsis, os Phalaenopsis as pessoas estão preocupadas com a cor, com a quantidade de flores, tamanho de flor, mas não estão preocupadas se a planta é fácil de cultivar ou não. Sim. O que a pessoa faz? Ela produz essa planta quase numa UTI. É tudo totalmente controlado. E aí, quando a planta saiu com flor, ele está vendendo a flor só, a planta é um acessório ali. Aí muita gente fala, pô, é difícil cuidar de orquídea. Quantas pessoas hoje pegam orquídea no lixo, amarram nas árvores e ela sobrevive? Então o problema não é a planta ser difícil de cuidar ou não. É o manejo. É o manejo e o que você vai fazer para ela. Mas legal. O assunto internet tem muita coisa. Eu já vi, tem muito... Agora começando com a questão do YouTube, tenho visto muita gente que apresenta coisa séria, só que assim, esquecem de falar sobre o ambiente. Então a pessoa dá super certo para ela. Só que ela não fala, a pessoa está no Espírito Santo a determinada altitude e determinada umidade. Aí a pessoa vai querer usar a mesma coisa e ela mora no litoral. Não vai dar certo nunca. Eu posso dar um exemplo. Eu sou um frequentador assíduo do Orquidário do Sábio Calimã. Tenho uma parceria que ele me fornece plantas muito boas, que eu mando algumas vezes até exporto essas plantas, né? E o que acontece? Se eu não tomar muito cuidado, quando eu trago as plantas para cá, muitas plantas sentem e desidratam. Por quê? Eu estou em São Paulo, num clima totalmente adverso. Se vocês conhecerem meu orquidário aqui, tá tudo errado aqui. Eu tenho parede do lado, não tenho ventilação. Eu estou numa região de várzea, num buraco aqui na Lapa de Baixo. Eu te faço uma lista de coisas que é ruim aqui no meu orquidário. Se você for conhecer o Orquidário do Sábio, pelo amor de Deus, aquilo lá é um show, sabe? Então, quando eu compro uma planta e trago para cá,
Você tem que saber adaptar. A planta sente demais. E o que acontece? Algumas plantas eu nem consigo tocar para frente, porque daquele grupo de sementeira que eu comprei, o indivíduo sempre é mais fraco e ele não vai aguentar esse estresse. E aí quando uma pessoa posta um vídeo lá do Espírito Santo mostrando que a planta está indo uma maravilha, você comprou essa planta, pode ser que ela não aceite essa mudança de ambiente. Não estou falando que as plantas são ruins, mas é que a mudança de ambiente, a planta sente um estresse muito grande. Eu posso mostrar plantas aqui que elas têm as 3 ou 4 folhas traseiras enrugadas, feia, e a brotação nova começou a vir bonita, porque ela sofreu uma adaptação. Ela adaptou. Então, não é só o problema da genética da planta, do local. Existe um processo de adaptação. Legal. Vamos... Tem alguma coisa que você quer falar mais? Quero só afirmar de novo, vou explicar agora mais uma vez por que a gente entrou nesse assunto. A gente estava no make-off aqui, que não foi gravado. As pessoas chegam aqui com plantas para mim tentar salvar, que nem se eu fosse Deus. Olha, ter que fazer mágica. Tem o Adubo Milagroso salvar, e tem o Reinaldo Milagroso. Porque as pessoas compraram coisas pela internet que não tinha a menor condição, não se informaram, não tem conhecimento. Então toma muito cuidado, como eu falei no começo, da onde você compra e o que você escuta. Tenha bom senso na hora de praticar alguma coisa que é ensinado. Eu vou dar um exemplo muito antigo, que tinha um cara mandando ensinar a plantar orquídea em sabugo de milho uma vez na internet. Um sabugo de milho deve durar o quê? 6 meses? Na hora que a planta começar a soltar raiz, já apodreceu. Não tem lógica, então toma muito cuidado com o que vocês escutam. Eu afirmo isso constantemente porque eu vejo pessoas chegarem aqui muito deprimidas e chateadas porque investiram não só dinheiro, mas investiram... Tempo, afeto. E também a expectativa da coisa. Né? E aí, tá gostando da entrevista? Já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Assim que tivermos novas matérias, novos conteúdos, você estará recebendo o aviso pelo Google. Se inscreva no canal, é bem aqui no cantinho, ó. Se inscreva aí. Porque uma coisa que eu ia falar agora para tomar muito cuidado, aproveitando esse gancho, outro dia, não vou citar nomes, lógico, mas um famoso postou numa revista as fotos do orquidário. E vieram mostrar para mim que queria fazer o orquidário igual. Eu olhei o orquidário e falei, não dá para ter uma orquídea num lugar desse. Com vidro? Exato, era lindo, era um greenhouse europeu. E aí a pessoa falou, mas olha quanta cor linda. Eu falei, não. Aí eu mostrei para a pessoa, comecei a ampliar as fotos e expliquei para a pessoa que aquelas fotos, as plantas que estavam embaixo na bancada, horrorosas, eram as plantas que viviam no orquidário. Aquelas vi de uma famosa isso. Então, aquelas floridas que estavam aparecendo na reportagem, foi comprada 5 minutos antes da reportagem. Então, muito cuidado, porque é muito cenografia, e é impossível cenografia com orquídea, porque orquídea é um processo demorado para você conquistar. Esse é um outro ponto que eu sempre repiso. Orquídea é de crescimento e absorção lentas. Não existe milagre. Coisa que a pessoa fala, olha, eu coloquei a água de banho de urubu coletado na sexta-feira 13 de lua cheia. Com um mês está cheio de raiz. Água de arroz, eu não aguento mais Não vamos entrar nessa polêmica. Eu não aguento mais ouvir água de arroz. Já pensou se eu tiver que regar todo dia? 40 metros de estufa com água de arroz? Não entra nessa polêmica, não adianta. Vamos falar o que é sério, tá? A gente brinca, mas a gente fala o que é real. Outra coisa, eu posso também estar falando bobagem, como ele também pode estar falando bobagem. Só que tem uma bobagem com uma experiência. Então, junte a minha bobagem, a dele e a do outro que eu estou entrevistando, e você vai tirar suas conclusões, tá? Como diz o Bourdion no vídeo que eu fiz na visita no orquidário Americana, se você não assistiu, assista. Ele fala assim, a internet é muito boa, mas assim, filtre muito, porque 50% é porcaria. Os outros 50% você tem que tomar cuidado. É por aí que vai a internet. Bom, o papo já foi legal, mas agora vamos mostrar um pouquinho do Orquidário Paulista? Vamos lá, Reinaldo? Olha, eu acho que... Você tem um lago aqui? Para quem gosta de orquídea, é um passeio interessante aqui em São Paulo. Pode crer. Você tem um lago aqui para aproveitar uma mina d'água que você tem e aumentar a umidade relativa do ar? Olha, o lago, para falar a verdade,
eu tinha essa impressão da umidade se eu tivesse logo aqui, ele não afeta muita coisa não. Eu falo isso porque aquela imagem de que Wanda tem que estar em cima do laguinho, né? Todo mundo cultiva uma Wanda e faz um laguinho embaixo, não adianta nada. Eu fui num cliente que ele tinha um monte de água embaixo, uma ventania que desidratava tudo, não sobrava uma folha nas Wandas, né? Isso aqui foi mais uma questão para deixar uma estética bonita mesmo, porque eu gosto. E é bonito. Se vem a família aqui, a criança vai vir olhar aqui, vai gostar. É uma coisa curiosa para São Paulo hoje em dia, porque onde você vai ter acesso a isso em São Paulo hoje em dia? Você tem uma arroia que realmente... não, isso aqui é um show. Isso é um show. É um show à parte. Tá? Eu E é gosto muito. Eu acho que é uma história legal essa arroia do astral que é esse lugar. Eu quando comecei a montar aqui, isso já vão fazer... Tá de contraluz, tá meio ruim aqui de pegar. Mas acho ela tá enorme, ela tomou conta. Eu acho que vai fazer 16 ou 17 anos que eu estou aqui. E quando eu comecei a arrumar aqui, uma vizinha deu essa arroia para mim num vasinho pequenininho, que ela queria desejar boa sorte pra gente. Uma vizinha muito bacana daqui. E aí um dia esse vaso quebrou. E eu na correria montando as coisas, eu plantei ela aqui no chão e falei, depois eu resolvo isso. Eu joguei um pouco de terra para cobrir a raiz e depois resolvo se passou 20 anos e tá aí. Vamos lá. Mas ela é um espetáculo à parte. Aqui você tem algumas bifolhadas. Tem o que? Metistoglossa. Aqui é um lote de metistoglossa. Eu tento setorizar as plantas aqui dentro do possível. No varal fica as plantas que não podem molhar muito. Porque qual é o problema? Se eu botar uma chileriana na bancada e molhar muito o varal, eu apodreço a chileriana. Porque bifolhada geralmente, ela adora água, ela detesta ficar molhada. Sim. Então eu tento equilibrar as coisas com as coisas que precisam de mais água, como faios, algumas folhas mais finas, eu ponho fora do varal ali, por exemplo, né? Então eu vou tentando acondicionar dentro do possível. E aí eu falo para as pessoas que frequentam aqui para olhar bem isso aqui, que isso aqui tá tudo errado, tá tudo atrasado o serviço, não pode ser feito as coisas que eu faço, mas eu não tenho espaço, então é desse jeito que eu tenho que me virar. A tua ideia, na verdade, é vender, não é estar com a planta para você. Porque o custo é muito alto de você ter um espaço em São Paulo para isso, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo ainda o espaço. Então, mas são detalhes pequenos, um exemplo aqui. A gente tem que aprender a conhecer o ambiente, como a gente fala, né? A gente estava discutindo sobre o nosso ambiente. Eu descobri que as micros gostavam de ficar nesse pedaço. Por que nesse pedaço? A parede do vizinho faz sombra de manhã. E à tarde, o varal faz um pouco mais de sombra, filtra um pouco. Então tem um pouco menos de luz. Então isso ajudou as micros a irem melhor. E você tem um pouco de umidade que vai subindo pela lateral da parede. Exatamente. E do outro lado eu coloquei os nobilhos. Por que o nobilho está na tela do outro lado? Porque o sol passa por aqui a tarde toda. Essa parede cozinha, esquenta. O nobilho adora. E bastante luz. Sim. Tem o sol nasce, o sol nasce aqui na frente do orquidário. Logo 10 horas da manhã ele está pegando em cima do orquidário, a tarde inteira essa lateral que eu não tenho barreira para esse sol. Uma coisa que você pode identificar no ambiente, se a tua umidade está adequada ou não. O pessoal me pergunta, como é que eu vou saber se a umidade está boa ou não? Isso aqui é uma ótima indicação para você usar no seu orquidário. Concorda? Essa barba que a gente chama barba de velho, barba de bode, barba de velho, tem vários nomes, é um tipo de bromélia. E se faltar umidade no ar, se faltar água, ela seca todinha. Se ela tiver verdinha, bonitinha assim, é que a regra está em ordem. Mais uma dica de cultivo. Aí você tem mais algumas aqui. Isso você tem... eram pedacinhos que eu fui jogando em cima do vaso e eles foram crescendo. Então quer dizer que eu venho mantendo as plantas numa condição. O problema é que você tem aqui, você tem uma parede de um lado, uma parede do outro, um pé direito que não é tão alto, e para isso você tem que compensar a ventilação. Sim. Com isso você usa os ventiladores. A gente só desligou agora para poder fazer o vídeo, mas eles ficam ligados para circular o ar. Então vamos aproveitar e ligar os bichinhos lá, porque as plantas daqui a pouco estão sentindo. Vamos ver o que mais que a gente tem por aqui. E aí você tem híbridos, você tem aqui o que? Sofronites? Sofronites, eu tenho violácea aqui, bastante nobilior. E essa parte do orquidário, aqui você tem uma Amale, tá bonitinha. E tem muita planta importada também, né? Tem várias espécies asiáticas.
Essa é uma Neofinetia falcata variegata, é uma coisa de colecionadora. Neofinetia é uma planta que no Japão existe coleção de Neofinetia só pela folhagem, não precisa nem ser a flor diferente. Que mais que nós temos aqui? Aqui é o Oncídio uríneo que eu comentei, ó. Nova geração que vai vir aí, ó. Isso aqui é uma cápsula do Oncídio uríneo que eu fiz da primeira planta que floresceu do lote. Qual o tempo de maturação dessa cápsula? Tem que ficar de olho. Eu não sei porque não existe nada de literatura pra Então vamos isso, ver ó. se bate com o que eu falo também, com a minha experiência. Você tem a cápsula, ela já tem um bom tempo aqui. Você tem que ficar de olho. Ela mesmo vai começar a entortar, a virar. Ela vai fechar aqui. A partir do momento que ela fecha aqui, não tem mais seiva. Aí a casca vai amarelar e vai abrir e a semente vai pro ar. E aí eu vou contar uma coisa engraçada. Sempre estoura no final de semana quando eu tô viajando pra algum lugar. É impressionante. Vamos lá. Bom, gente, aqui a parte do showroom. Tem algumas plantas em flor. Uma valquiriana. Um páfio híbrido. Mas uma coisa que Uma rã de alba. pouca gente vai conseguir descobrir e ver um dia um páfio híbrido variegata. Variegata. Aqui tem Cataleia esquileriana. Ludísia discolor. Bonita esquileriana. Sofronites florida agora, já perdida, tadinha. Eu tenho uma lagoense abrindo lá. Que é uma pigmea. Esquileriana e você tem... Esquileriana aqui que eu acho que é uma coisa para se olhar. Que isso a gente fala de melhoria genética. Uma planta com 6 flores, 7. É o que eu gosto. uma verde. Você tem umas lindas com 1, 2 flores, eu Uma acho... verde que não é comum de ver. E aí você tem uma parte do showroom aqui e você vende também insumos e etc. Bom. Agora, essa Varneri é uma concolor? É um selfie de Santa Teresa. Tá muito bonita essa planta. Eu acho que deve ser uma suave, porque o labelo para suave. ser com color teria que ter É, um pouco de tipo- cor, né? Eu considero uma suave, eu acho. Ah, aqui tem uma curiosidade. Quiloquista parisi. Eu já mostrei na exposição da OSP. Se você observar, essa planta não tem folhas. Ela tem raízes, faz a fotossíntese pelas raízes. E aqui tem uma florida. E a flor é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo... Olha só. É bem bonita. Isso aqui vem lá do Carlos Del Porto? Isso. Ele que importa Legal. essas plantas. Gente, já batemos um papo legal. E eu sempre brinco, eu acho que eles... Não tem jeito, o cara é muito grande. O maior Tá. orquidófilo, eu posso me considerar. Eu falo que esse aqui é o maior orquidófilo que eu conheço. Literalmente. Reinaldo, muito obrigado. Foi um grande prazer, Luiz. É um prazer estar participando com você do teu canal. É uma honra, para falar a verdade. Nossa, é com você. demais. Mas só pede pro pessoal se inscrever, então. Por favor, gente, se inscreva. Me ajuda. Muito obrigado, Reinaldo. Um abraço. Um abraço a todos, um abraço, Luiz. Muito Pessoal, obrigado pela chance. termino por aqui. E daqui a pouco a gente volta.